Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Eu me chamo Marciano Xavier, vou trabalhar com vocês a disciplina de Direito Penal Militar e Direito Processual Penal Militar, tá certo? Eu sou advogado criminalista, atuo nessa área militar, criminal militar, tá certo? Tanto na Justiça Estadual, Justiça Estadual Militar, né? Que engloba a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro, quanto na Justiça Militar da União, que engloba aí o pessoal do Exército, Marinha e Aeronáutica, tá certo? Eu fui também sargento do Exército por aproximadamente 6 anos, então conheço bem essa área militar, então nós vamos trabalhar essa disciplina que é extremamente interessante para você, que vai seguir uma carreira militar, seja na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiro Militar, né? Oficial ou a carreira de praça. E também para você que vai fazer concurso que exija esse conteúdo, essa disciplina, tais como Defensoria Pública da União, Ministério Público da União, no qual eu também fui servidor por 7 anos. O Ministério Público da União cobra o direito penal militar, porque tem um ramo do Ministério Público da União, que é o Ministério Público Militar. E outros concursos para defensor público, né, para promotor de justiça em alguns estados e dentre outros, tá certo? Nossa aula será dividida em várias aulas, porque você terá um curso completo de Direito Penal Militar e de Direito Processual Penal Militar. Professor, eu nunca estudei a matéria de Direito, eu não sou formado em Direito, não tem problema, porque nós usaremos aqui uma linguagem que você vai entender. E para a prova disso, você estuda aqui, depois você vai fazer os exercícios e vai verificar, né? Busque exercício aí no Google e vai verificar que você está assimilando o conteúdo. Então não fique preocupado, porque se você não é da área jurídica. Ah, professor, eu sou da área jurídica. Se você é da área jurídica, você é bacharel em direito, você já é advogado ou até mesmo servidor público de alguma área ligada à área jurídica, você bem sabe que essa matéria de Direito Penal Militar é pouca explorada na faculdade. Então também aqui você terá um curso para auxiliar você a galgar o seu concurso preferido, o seu concurso almejado, tá bom? Muito bem. Nesta primeira aula nós estudaremos, né, a aplicação da lei penal. Este tema, a aplicação da lei penal, ele vai do artigo 1º ao artigo 28. Nesta primeira parte, nós estudaremos até o artigo 8º, batendo artigo por artigo, falando dos princípios e como pode cair em concurso, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal. Código Penal Militar. Nós temos o Código Penal Comum e o Código Penal Militar. Simples, eu não sou militar, tá certo? Eu pratico um furto, eu subtraio, por exemplo, a sua carteira. Eu serei processado pelo Código Penal Militar? Eu pratiquei um crime militar, eu estou lá no bar e furtei a sua carteira. Não, eu não pratiquei um crime militar, tá certo? Eu pratiquei um furto comum, um crime fora do Código Penal Militar, vamos chamar de crime comum. Agora imagine que você que está me assistindo, você é um oficial do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, ou da Polícia Militar, ou do Corpo de Bombeiro. E eu sou o soldado, o Marciano é o soldado. Você diz, Marciano, vai fazer tal coisa, paga uma missão para mim. E eu não cumpro a missão, tá certo? Eu pratiquei um crime militar. Subordinado seu, porque não cumpri uma ordem determinada, vou ser processado pelo Código Penal Militar, tá certo? O Código Penal Militar é o Decreto-Lei número 1001, de 21 de outubro de 1969, tá certo? Ainda ali no período da ditadura, não é mesmo? Muito bem. É este Código Penal Militar que nós estudaremos. E estudaremos também o Código de Processo Penal Militar numa outra oportunidade. Tá bom? Muito bem. Este Código Penal, este Decreto-Lei, trata dos crimes militares. Crimes militares, nós estudaremos lá no artigo 9º, são aqueles praticados por integrante de alguma força militar,
tá certo? Ou contra uma instituição militar. Por exemplo, eu não sou militar, eu sou advogado, tá certo? Só que eu furto o seu fuzil, eu furto a sua pistola, você está em serviço, eu pratiquei um crime militar, mesmo sendo um civil. Imagine que você é um soldado do exército e eu furto o seu fuzil. Eu pratiquei um crime militar. Ah, mas você não é militar, não tem problema. Mas eu atentei contra um bem de uma instituição militar. Claro que isso nós estudaremos especificamente no artigo 9º, tá, do Código Penal Militar, que trata dos crimes militares. Mas só para você, nesta nossa introdução, o decreto 1001 é o Código Penal Militar, que a partir deste momento eu passo a chamá-lo de CPM. Quando você ouvir falar CPM, Código Penal Militar, tá certo? E quando fala CP comum, é o Código Penal Comum, tá? Que é aplicado ao civil ou aos crimes que não atentam contra a instituição militar. Muito bem. Iniciando no nosso artigo 1º, o Código Penal Militar, né, lá de 1969, ele traz, inclusive, a ementa, o nome dado ao artigo 1º, princípio da legalidade. Princípio da legalidade. E diz o artigo 1º, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Vamos entender isso aqui? O princípio da legalidade quer dizer o seguinte, pessoal, que para que uma conduta é algo praticado por um ser humano, evidentemente, né? Para que uma conduta seja sancionada, seja considerada crime, é necessária uma lei definindo aquela conduta como crime. Por quê? Não fica na discricionariedade do comandante, não fica na discricionariedade do juiz dizer se uma conduta, se determinada conduta caracteriza crime ou não. Ele pode até analisar se aquela conduta se encaixa em um dos crimes previstos em lei. Não é o seu comandante que vai dizer se a sua conduta, ele vai ditar os crimes. Não, os crimes já estão previstos em lei. Por exemplo, quando você me mandou, ô Marciano, soldado Marciano, faça tal coisa. Eu quero ver quem que vai fazer quem que vai obrigar eu a fazer. Eu pratiquei um crime militar. Isso porque você quer? Porque você, meu superior, quer? Não. Porque está previsto em lei. E qual é a lei? É o Decreto-Lei 1001 de 69. Não há crime sem lei anterior que o defina. Para que uma conduta seja crime, é necessário ter uma lei. Porque se não tiver lei, a conduta é atípica. O que é atípica? É quando uma conduta não caracteriza crime. Entendeu? Quando pode até ser imoral, pode até ser repugnante, pode até ser uma infração disciplinar. Você chegou atrasado para a parada, não é isso? Você foi escalado para o serviço, chegou atrasado. Não foi abandono de posto, não foi nada, só chegou atrasado. O oficial de dia que está rendendo, que está ali, né, fazendo ali a preleção e tudo mais, verifica a sua falta. Você chegou atrasado, melhor dizendo. Isso é uma infração disciplinar. Você pode ser punido com advertência, repreensão, detenção ou prisão. Na seara administrativa. No crime, para dizer, porque você chegou atrasado é crime, você vai dizer, onde que está previsto que chegar atrasado é crime? Está previsto que se eu abandonar o posto é crime, mas eu não tinha assumido o posto. Onde está previsto que só o fato de eu chegar 5 minutos atrasado é crime, especificamente, só por isso? Você está dizendo o seguinte, não há previsão legal de que esta minha conduta, qual seja, chegar atrasado, caracteriza crime. Sim, professor, mas tem essa previsão legal. Se tiver, então é crime. Por quê? Para que algo seja crime, tem que ter uma lei dizendo que é crime. Por exemplo, por que ofender
o seu superior, ofender a integridade física do seu colega em serviço é crime, porque está previsto no Código Penal Militar. E esta lei tem que ser anterior ao fato. Imagine você que até hoje não tem previsão legal para crime se chegar, o simples fato de chegar atrasado. Muito bem. Mas a partir de amanhã saiu uma lei dizendo que isto é crime. Esta conduta sua, Marciano, de ter chegado atrasado hoje, pode ser processada futuramente porque saiu uma lei no dia seguinte? Não. Porque a lei tem que ser anterior. É isso aqui, ó. O fato, para caracterizar crime, tem que ter uma lei anterior dizendo que esse fato é crime. E isto é o princípio da legalidade e também chamado de princípio da anterioridade. Princípio da anterioridade. Princípio da legalidade. Todo crime tem que estar previsto em lei. Princípio da anterioridade. A lei tem que ser anterior ao fato, porque se a lei foi posterior, esta lei não pode voltar, esta lei não pode retroagir, porque os senhores sabem que lei penal, diz a Constituição Federal, não pode retroagir, salvo para beneficiar o réu. Ou seja, pelo artigo 1º, que acaba englobando dois princípios, princípio da legalidade e princípio da anterioridade. Para que um fato constitua crime militar, esta conduta, este fato tem que estar previsto em lei. Primeira observação. Segunda observação, a lei tem que ser anterior ao fato. Senão, não há crime, tá certo? Muito bem. E aí termina o artigo dizendo o seguinte, senhores. Nem pena sem prévia cominação legal. Sim, porque olha só, pessoal, um crime, você tem o preceito primário, e você tem o preceito secundário. O que é isso, professor? O preceito primário vem cuidar da conduta, ofender a integridade física dele, né? Lesionar, subtrair para si ou para outrem, tá certo? Deixar de comparecer, deixar de apresentar quando convocado, entendeu? O preceito primário descreve a conduta, inicia com um verbo. O preceito secundário vem tratar da pena. Tá certo? Subtrair para si coisa alheia móvel. Conduta, pena de tanto a tantos anos de reclusão ou detenção a determinado crime. De reclusão, por exemplo. O preceito secundário cuida da pena, o preceito primário cuida de definir a conduta. Muito bem. Quando diz não há crime sem lei anterior que o defina, está dizendo, o preceito primário tem que estar previsto em lei. E aí completa dizendo, não só o preceito primário, o preceito secundário, ou seja, a pena só pode ser aplicada se também estiver previsto em lei, ou seja, prévia cominação legal. Não há crime sem uma lei antes do fato. E não há pena se não tiver uma lei impondo aquela pena. Isso que fala, sem prévia cominação legal. Cominar, anota essa palavra, cominar significa prever, significa previsão. Eu dou aula em segunda fase também, e muitos alunos, eles confundem cominar com aplicar. Cuidado. Sobre o direito penal, indica a alternativa correta. Letra A. Não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia aplicação legal. Falso. Não é aplicação legal, é cominação legal. Cominar significa prever. Cominar significa previsão. Previsão, quem faz previsão de pena é o legislador, é a lei. Que aplicar, que o pessoal confunde muito, aplicar
é quando o juiz fixa na sentença, fixa a pena. Então o juiz aplicou a pena prevista em lei. Para o juiz aplicar uma pena, ele não cria da cabeça dele. Esta pena ele pega do Código Penal Militar. Esta pena ele verifica se lá no Código Penal Militar, para aquela conduta, qual é a sanção de tanto a tanto, de detenção, de reclusão, etc. É isso que quer dizer, senhores e senhoras, esse artigo 1º, que trata do princípio da legalidade e também está dentro desse princípio, o princípio da anterioridade. A lei tem que ser anterior e a pena tem que estar prevista também na lei. Professor, para fechar, se não tiver lei, mas a sociedade repugna aquela conduta, isto caracteriza crime? Não, porque se a sociedade repugna, ela está no seu costume. Por exemplo, não é costume, né, manter relação sexual pai e filha, por exemplo, relação incestuosa. Não é. Isso é repugnante. Agora, tem previsão na lei de que isto por si só é crime? Não, a menos que seja um estupro, aí tem previsão legal. Mas se for relação consentida, a relação incestuosa, não há crime. Por quê? Porque não tem lei especificamente. Quando se fala lei, estamos falando daquela proveniente do Congresso Nacional. Cuidado, pessoal. Cuidado, ó. Não há crime sem norma que o defina falso. Sobre a aplicação da lei penal militar, indica a alternativa correta. Letra A. Não há crime sem norma que o defina. Norma não, porque norma pode ser uma portaria, pode ser um decreto, simplesmente um decreto presidencial, pode ser uma medida provisória. Não é isso? E para o direito penal, seja ele direito penal militar ou direito penal comum, lei que cria crime é aquela aprovada pelo Congresso Nacional, ou então aquela recepcionada pela Constituição Federal, que é o caso do Decreto-Lei 1001 do nosso CPM. O nosso CPM, ele foi recepcionado. Apesar de ser um decreto-lei, mas ele foi recebido pela Constituição Federal de 88 como se lei fosse. Lei, no seu estrito senso, como se fosse proveniente do Congresso Nacional. Hoje, para reformar o Código Penal Militar, hoje, pode ser através de um decreto presidencial, nem pensar. Pode ser através de uma medida provisória, nem pensar. Tem que ser através de lei, né, Congresso Nacional, participação das duas casas legislativas, Câmara e Senado, e com a sanção do presidente da República, tá certo? Então nós fechamos aqui, né, esse primeiro artigo, dizendo para você que para que um crime, para que uma conduta seja considerada crime e tenha uma previsão, uma sanção penal, uma pena, tem que ter lei anterior à conduta, porque se a lei for posterior, negativo, tá certo? Lei supressiva de incriminação. Lei supressiva de incriminação. Lei que deixa de considerar uma conduta como crime. Até ontem era crime determinada conduta. Hoje saiu uma lei, entrou em vigor uma lei que revoga aquela conduta, que revoga o artigo que considerava crime. Olha o que diz, ó. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a própria vigência de sentença condenatória irrecorrível, salvo quanto aos efeitos de natureza civil. Acha que isso não cai, pessoal? Olha só. Isso é a famosa abolitio criminis. Abolir um crime. Abolitio criminis. Tá? Se uma conduta hoje é considerada como crime, daqui 5, 10 dias, um mês, sai uma lei revogando aquele artigo. Por exemplo, imagine que sai uma lei hoje, sai uma lei
dizendo que, desrespeitar superior hierárquico não é crime. Foi revogado o artigo do Código Penal sobre o desrespeito a superior hierárquico. Opa! O que acontece com aqueles processos que estão em andamento? O que acontece com aquele sujeito que está cumprindo pena porque foi condenado por desrespeito ao seu superior? Acontece isso aqui, ninguém pode ser punido, porque se a lei posterior desconsiderou aquela conduta como crime, ela passou a ser lícita. E se ela passou a ser lícita, aquela lei, ela retroage para apagar os crimes anteriores. E olha que interessante, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior, deixa de considerar crime. Pega o exemplo. Até ontem, imagina como exemplo, desrespeitar superior era crime. Hoje saiu uma lei dizendo que não, isso não é mais crime. Revogou o artigo do Código Penal. O que acontece? Todos que praticaram fato antes desta lei estão livres, porque ninguém pode ser punido. Mas e aquele caso em que já teve o processo, já teve sentença, não tem mais nem jeito de recorrer, ficou irrecorrível. Irrecorrível é quando a sentença não admite mais, muito bem, recurso. E neste caso o processo já seguiu, o sujeito já está cumprindo pena. Para de cumprir, acabou. Olha aqui, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando, extinguindo, parando, em virtude dela, ou seja, da lei, a própria vigência de sentença condenatória irrecorrível. Ou seja, ainda que o caso já tenha transitado em julgado, ainda que o réu tenha perdido todos os recursos, a nova lei que vai beneficiá-lo, porque acabou com o crime, porque a lei posterior deixou de considerar como crime, o sujeito, o réu, a sentença, ela é desconstituída, ela perde a sua força, ela perde a sua vigência, tá certo? Porque olha só, a própria vigência, cessa a própria vigência, mesmo da sentença que não caiba mais recurso. Agora, cuidado, hein? Salvo quanto aos efeitos de natureza civil. Vou explicar isso aqui para você da seguinte forma, pessoal. O sujeito tem uma condenação. O sujeito tem uma condena. Uma condenação, ela tem os efeitos penais. E ela tem os efeitos civis. Uma condenação, ela gera efeitos penais e efeitos civis. Efeitos penais, por exemplo, cumprir a pena. Ele vai cumprir a pena. Vai para o presídio, vai para o quartel, vai cumprir a pena. Chamado efeito primário. Tem ainda efeito penal. Durante um tempo, ele é considerado reincidente. É um efeito penal. Efeitos penais. O que é efeito civil? O efeito civis, por exemplo, indenizar a vítima, reparar o dano. Reparar o dano, vai me desculpando aí pela letra, que eu sei que é muito feia, mas vou fazer o quê? Reparar o dano é um efeito civil. Imagine que eu sou policial militar, em serviço, tá certo? Porque eu estava numa blitz, você está passando com o seu carro e tem um notebook ali atrás. E eu estou em serviço. Eu peço para você abrir o porta-malas. E eu pego o seu notebook, eu subtraio o seu notebook. Eu pratiquei um crime militar. Por quê? Porque eu estava em serviço. Mesmo que você seja uma vítima civil. Mas eu pratiquei um crime militar porque eu estava em serviço. Muito bem. Fui condenado a cumprir pena de 2 anos. Aqui, efeito penal. Tá certo? Durante esse cumprimento de pena, tá certo? Eu estou
submetida a um efeito penal da condenação. Mesmo que depois que eu cumprir a pena, eu ainda tenho que ficar um período aí de 5 anos. Porque nesse período, se eu praticar um novo crime, eu sou reincidente. A reincidência é um efeito da pena. É um efeito da condenação. É um efeito penal. Só que é o seguinte, o juiz também me obrigou a pagar você o notebook. Eu teve que restituir o valor do notebook. Esta restituição é o efeito civil. Efeito civil, então, está mais ligado com reparação do dano, reparação patrimonial e tudo mais. O efeito penal está ligado com a pena, ou com o principal, ou com o seu acessório. Tá certo? Muito bem. Olha aqui que diz o artigo 2º. Quando uma lei posterior deixa de considerar um fato como crime, olha o que acontece, ó. Isto cai, ou seja, cessa os efeitos penais. Quem está cumprindo pena, para de cumprir. Quem já cumpriu pena, mas ainda está no período da reincidência, deixa de ter esse efeito. Ou seja, se ele praticar um novo crime, ele é primário. Porque a lei posterior que disse, por exemplo, imagina que eu furtei seu notebook e eu já até cumpri pena. Aliás, eu e um outro policial furtamos o seu notebook. Eu comecei a cumprir a pena primeiro, por circunstância, porque eu não recorri, ele recorreu. Eu comecei a cumprir a pena primeiro. Terminei de cumprir a pena, só que eu ainda estou no período da reincidência. Esse meu colega ainda está cumprindo pena. Olha só, surgiu uma lei nova dizendo que agora subtrair naquelas condições não é mais crime. Pronto, acaba isso aqui, porque a condenação perde vigência, os seus efeitos também. Eu, que já cumpri pena, estou aqui, ó, no período de residência. Estou livre. Opa, voltei a ser primário. O meu colega que está cumprindo pena, ele falou, opa, parei de cumprir a pena, porque acabou. E aí o meu advogado fala assim, e tem mais uma. Você não vai precisar, vocês não vão nem precisar apagar o notebook. Negativo, porque a lei posterior que acaba com o crime não acaba com os efeitos civis. Mesmo que reincidiu, mesmo que desconstituiu os efeitos penais, continua vigorando os efeitos civis. Nós furtamos o notebook, a lei veio e falou, não é mais crime, só que continua a minha obrigação de pagar o seu notebook. Quanto aos efeitos criminais, estou livre, estamos livres. Quanto aos efeitos civis, não. É isso que quer dizer aquela parte final, entendeu? Voltamos lá para você ver. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando, acabando, em virtude dela, a própria vigência de sentença condenatória e irrecorrível, sentença que já tenha transitado em julgado. Salvo, exceto, a não ser, salvo, quanto aos efeitos de natureza civil. É isso que os caras vão cobrar de você no concurso. Ele lança uma questão lá sobre a abolitio criminis, que é a lei supressiva, é a mesma coisa de abolício, né? Porque aboliu o crime, e pergunta para você se essa lei também extingue o dever de reparar o dano. Você vai dizer não, negativo, porque o efeito civil não é desconstituído. O efeito civil não perde quando a lei nova deixa de considerar um fato como crime. Você continua obrigado a reparar o dano. Você que destruiu o veículo, né, de fulano de tal em serviço, e você praticou um crime militar, e esse crime de dano, depois veio uma lei dizendo que não é mais crime, você está livre do crime. Você está livre dos efeitos penais, mas não dos efeitos civis, vai ter que pagar o carro do sujeito. Entendeu, pessoal? Então, cuidado, ó, porque vem assim na prova. Sobre a lei penal militar indica a alternativa correta. Letra C.
Coloca certinho aqui, ó. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a própria vigência de sentença condenatória e recorrível, inclusive quantos efeitos de natureza civil. Falso. Não é inclusive, é salvo, ou seja, fora os efeitos civis, que aí a lei posterior não tem força de desconstituir. Tá certo? Retroatividade. Aí você que é formado em direito, ou você que já estudou direito penal para concurso, você, Marciano, na verdade, o direito penal militar, ele segue um paralelo. Ele é mais ou menos, ele segue paralelamente ao Código Penal Comum, ao direito penal comum, não é isso? É, porque olha aqui, ó. Retroatividade de lei mais benigna. Benigna é algo melhor, é algo bom. Benigno vem de bem, vem de bom, não é isso? Retroatividade, vamos usar o pleonasmo vicioso, é voltar. Pleonasmo vicioso vai dizer voltar para trás. Então vamos dizer esse pleonasmo vicioso para ficar cravado para nós. Voltar para trás, como se tivesse como voltar para frente. Mas olha só, retroatividade, a lei jorrando o seu efeito para trás, ó. Tá certo? Retroatividade de lei mais benigna. Parágrafo 1º. A lei posterior que, de qualquer outro modo, favorece o agente, aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer ser policial, que quer policial militar do estado do Pará, cargo de soldado. Este concurso PM Pará 2019 está confirmado, acredito eu, para o primeiro semestre de 2019, então é hora de você estudar com planejamento, com foco, com antecedência, porque essas são as dimensões necessárias para que você seja bem-sucedido em um concurso público. Venha fazer conosco o nosso pré-edital. Esse curso pré-edital é um curso diferenciado, é um curso que nós temos aqui 180 dias de prazo de acesso. Por quê, professor? Porque nós esperamos que esse concurso venha a ser publicado edital ainda no primeiro semestre. Se tiver com prazo de acesso, você vai receber a atualização do seu curso da PM Pará a custo zero. A custo zero. Pode ter certeza disso, tá? Você pode ter certeza disso, tudo bem? Então tá aí para vocês aí, essa informação aqui para vocês aí. O curso custa apenas 10 parcelas de R$25. Nossos professores aqui, não temos professores medianos, são todos professores top de linha. Nós fizemos uma campanha dessa em 2016 muito bem sucedida. Sabe por quê? Porque é o único curso que tem essa ferramenta pedagógica chamada de Personal Coach, que é o estudo em regime de metas. A partir do dia 24, você pode vir no site, pode se matricular, pode hoje, aliás, já tem lá a primeira semana já antecipada. Você pode o quê? Vai estudar em regime de metas, né? Ah, professor, passou do dia 24, perdi aula. Não perde aula, porque todas as aulas são gravadas, editadas e ficam à sua disposição. Bacana, pessoal. Eu espero vocês aqui na Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá